Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Precisamos adentrar a cada dia com astral lá em cima. Ué, mas é o que eu quero para o meu dia. Eu quero um dia que tenha um alto astral. Então, para que eu alcance, eu preciso dar minha contribuição, não é? A contribuição para que meu dia seja em alto astral é o meu alto astral, não é mesmo? Eu emano para o universo aquilo que eu quero que o universo me devolva, não é? Então comecemos o nosso dia de quarta-feira com um alto astral. E o programa de hoje, olha só o tema do programa de hoje, gente. Saiba valorizar o seu dinheiro. Invista na sua vida. Valorizar o dinheiro. Você sabe que alguns programas aí atrás, eu acho que foi semana passada, falávamos do dinheiro, né? De uma forma que as pessoas me interpretaram mal. Eu acho que o Rodrigues, se eu não me engano, ele falou assim, não, dinheiro é uma bênção. Realmente é uma bênção, porque eu disse que dinheiro é uma tentação. E é. A minha opinião é que realmente dinheiro nos atenta, claro que atenta. É uma bênção, claro que é uma bênção. Como a natureza é uma bênção, a vida é uma bênção. Mas não podemos esquecer que a vida, por mais que seja uma bênção, ela é uma tentação. A vida nos tenta de tantas formas. Eu é que tenho que ser forte para tirar a bênção da vida e não cair nas tentações. E são palavras de Cristo, não são minhas, não é? Não vos deixes cair em tentação, mas livre-se do mal. Entendeu? Livrar-se do mal das tentações, onde você perde o controle. Então, olha só. Saiba valorizar o seu dinheiro é o tema do programa de hoje. E quem nos vai falar no programa de hoje? Adivinha? Quem é que nos vai falar? Um baiano. Um baiano. A corrente dos protetores tem ali a falange dos baianos. São espíritos, olha, que traz uma bagagem de conhecimento milenar. Aí tem pessoas que julgam por não entender, não compreender o que significa uma corrente de uma falange. O que significa uma falange? São espíritos com qual atuam naquela área, mas que traz uma bagagem de conhecimento. Olha, você sabe que eu conversando com o baiano Zé do Coco, ele me contava, um baiano, ele me contava que ele sabe falar 7 línguas. 7 línguas. Aí ele contou por quê. Porque ele, na última encarnação como baiano, ele vivia na região ali de Ilhéus, Itabuna, naquela região. E muitos estrangeiros vieram e criaram ali um centro de estudo para estudar o quê? Coco. Coco e suas propriedades. E ele, como um trabalhador ali, ele foi contratado para poder retirar coco. Só que ele, no impulso dele, na vontade de trabalhar, ele começou a se envolver com aquelas pessoas e aqueles cientistas que estavam ali com o propósito de estudar o coco, começaram a aprender com ele. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento sobre ervas, sobre raízes, sobre plantas, inclusive sobre o coco. Coco e a sua vitamina. E aí com isso, ele lidando com aquelas pessoas de outros países, ele aprendeu a falar francês, inglês, aí deixa eu ver se eu lembro todos, italiano, alemão, enfim, eu não vou lembrar todos, mas enfim. Então ele contou a história dele. Aí as pessoas não se aprofundando sobre o que significa uma falange, elas começam a criticar, elas começam a julgar. Ela começa a julgar por não saber, sabe? Aquele pré-julgamento. Ele conta que traz essa bagagem e coloca à disposição das pessoas que vêm em busca de ajuda. Da forma simples, daquela forma bem descontraída que tem o baiano, ele vem nos contando a riqueza
do conhecimento. Então daqui a pouquinho nós vamos ouvir esse irmão, que ele vai nos falar sobre esse tema. Saiba valorizar seu dinheiro, invista na sua vida, tá certo? Bom, falando de investimento, vamos orar? Vamos lá? Como sempre, Senhor, no início de cada dia, nesse programa que o Senhor concede fazermos e que leva o seu nome, Madrugada com Deus, pedimos, Senhor, que as suas bênçãos se manifestem em nós. Queremos sim ser os seus representantes, não para os outros, mas para nós mesmos. Queremos sentir que o Senhor está em nós, que a residência do Deus tão falado pelas religiões seja o nosso coração. E com isso, possamos fazer brilhar a luz que há em nós, como nos orientou o Cristo Jesus. Faça brilhar a vossa luz, e é o que queremos, Senhor. Por isso dizemos de coração e alma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e toda a glória para o todo sempre. Amém. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá? Nesse instante vamos ouvir a mensagem desse amigo espiritual baiano Zé do Coco. Salve Nosso Senhor do Bonfim. Tem problema ficar sentado? Não. Tem não, né? Vocês também estão sentados. Por que o baiano não pode ficar sentado? Ih, tem os homens lá em cima com as câmeras. Ih, azar é deles, né? Nós estamos aqui para ser filmados, estamos aqui para atender a necessidade de vocês. Olha, gente, nós agradecemos a Deus a oportunidade de vir somar a vida de vocês. Pois o benefício que vocês têm é o benefício que também nós temos. A vida, filho, depende daquilo que você dá a ela, é que você vai usufruir dela. É lei de Deus. Nosso Senhor explicou isso direitinho, mas tem gente que não quer nem ver nem ouvir. Mas Nosso Senhor explicou. Para ter uma vida boa, analise quanto de bom você faz para essa vida. A vida é como uma empresa. Vamos pensar assim, a grande empresa, todos são associados dessa empresa. O sócio que mais contribui, naturalmente, é quem mais vai receber. Isso é lei. Aquele sócio minoritário, que dá só um pouquinho, tem direito de receber igual aquele que dá mais? Não é injustiça isso? Não é? Imagine você, abre uma sociedade. Nessa sociedade você entra com todos os recursos e aí o seu sócio ou sócia entra com recurso menor. E ele vai querer ganhar o mesmo que você, está certo isso? Diga aí, está certo? Assim também é a vida. Quanto você está contribuindo nessa sociedade? Quanto você dá a essa sociedade? Você investe felicidade nela? Você investe amor nela? Tudo que você investir na sociedade, ela te retribui. Isto é uma lei de Deus que não vai mudar, não. Então, se você quer ter da sociedade, da vida, dê a ela. Ah, mas baiano, eu queria tanto ter dinheiro. Aí eu te pergunto, como é que está o teu trabalho? Tu trabalha muito bem mesmo? Tu estudou bastante? Tornou-se aí um doutor capacitado de contribuir ao bem para muita gente? Ou não? Ou na época do estudo você preferiu ficar ali enrolando? Mas rapaz, vou contar uma coisa aqui para vocês. Vou fazer uma pausa aqui, me permitam. Eu fui ajudar um certo filho de uma mulher que chegou aqui desesperada, mas pedindo por ajuda ao filho dela, que não consegue nada na vida, que está em depressão, está isso, está naquilo.
A senhora desesperada. Aí eu disse para ela, vou ajudar sim. Aí eu fui lá acompanhar esse santo filho dela. Mas olha o que eu descobri, que o homem saía para ir para a escola. Homem não, um jovem, saía para ir para lá, para tal da faculdade. Sabe o que ele ficava fazendo? Num barzinho, ficava no barzinho a tarde toda, até a noite. E a coitada da mãe que se esforçava, fazia das tripas o coração para pagar, achava que ele estava estudando. Achava que estava estudando e o homem estava lá no bar. E não era só ele não, pelo amor de Deus. Aquele bando de jovem fica no bar em vez de estudar. Aí chega lá na frente e quer ganhar bem ainda, não é? Não é assim? Aí quer ser doutor, quer ganhar bem e reclama ainda. Aí vai reclamar porque não está ganhando bem. Filho de uma égua, deu vontade de dar uns tapas na bunda dele. Mas que não pode, né? Aí eu volto para a mãe, coitada, chorando desesperada. Porque o filho dela não consegue nada. Que o filho dela precisa de um estágio, mas não consegue. E como é que vai falar isso para uma mãe tão dedicada? Aí nós vamos lá, ajudamos ele, mostramos que o caminho não é esse. Mas ele não quer saber não. Então vamos lá dar o suporte para a mãe. Que nessa encarnação ela não vai ver o filho formado. Mas não vai mesmo. Não vai ver o filho formado. Investiu tanto e não vai ver. Porém eu fui dizer para ela, voltando ao tema, fui dizer para ela, trouxe ela em espírito, tive um bate-papo direto, espírito com espírito, morto com morto. Aí eu disse para ela, filha, tudo que você investiu nessa alma, volta para você. Se preocupe não, ele não dá valor não, mas não dá mesmo. Vai para lá, encher a cara, até vendendo droga ele está. Mas olha, o que você investiu nele, você fez por amor a Deus, por amor a Deus. Te confiou essa alma para você ajudar. Mas essa alma não quer sua ajuda não, só quer vagabundar. Então fazer o quê? Deixe fazer o quê? Tudo que ele está plantando ele vai colher. Você está plantando o amor no coração dele. Ele só vai aprender depois que você desencarnar e ele se deparar com a verdade de que deveria estudar, não vagabundar. A realidade é essa, filha. E que você vai conseguir fazer muito mais para ele ainda, viu? Pois o dia que você desencarnar vai dar todo o suporte a esta alma. Aí ela entendeu, ficou mais em paz, mas o coração de mãe, apertado que é, né? Continuava a sofrer. Mas é aquilo, não se pode ajudar aquele que não quer se receber ajuda. Não pode não, não adianta. Não adianta. Muitos vêm à casa espiritual pedir socorro, amparo, mas sequer quer responder pelos seus atos. Olha, tem gente que adora quando diz assim, ó, você tem obsessor. Aí a pessoa fica toda feliz. Ah, então é o obsessor que está me atrapalhando. É o obsessor. Esse obsessor vive na sua casa. Vá lá no seu quarto, vá lá no banheiro e olhe para o espelho que você vai ver o obsessor. Aí já fica chateada. Mas como assim? Não é o obsessor que me atrapalha? É o obsessor. Oxi, não é? É o obsessor. O seu, que você alimenta todo dia, que está dentro de você. Mas tem gente que prefere jogar a culpa em todo mundo do que responder pelos atos que tem. Tem gente que prefere acreditar que tem 10, 20 obsessor com ele do que acreditar que ele é o seu próprio obsessor. A realidade é essa. Aí vem em busca de ajuda das entidades, as entidades nem podem falar a verdade para ela, não pode falar abertamente, porque senão ela se sente ofendida. Aí tem que ter todo um jeitinho, não sabe? Tem que ter todo um jeitinho daqui, da acolá, para poder orientar. Porque não pode nem falar diretamente que ela é a obsessora da vida dela. Olha só. Mas dá trabalho ajudar vocês, viu? Pensa que não? Dá trabalho. Porque não pode falar? Não pode, tem gente que é de cristal, já disse aqui. Tem gente que é de louça, que não pode falar uma coisinha que se quebra todo.
Ai, não vou mais lá naquela casa não, aquele baiano maluco fica falando as verdades para mim, não vou lá não. Vou atrás de outra casa que diz que o culpado é o obsessor. A realidade é essa, gente. Mas olha, nossa vida só cresce quando nós realmente somos merecedores disso. Eu estou vivendo numa sociedade, se eu não contribuir com ela, como é que eu vou querer usufruir dela? Diga aí. A não ser que tenha um Deus maluco que gosta da minha carinha bonita. Vocês nem conhecem a cara do baiano, né? Conhece a cara desse bicho feio. Baiano tem um... Ó, baiano é branquinho. Branquinho na cor dos olhos, só. Nos dentes também, não, tem dente bom. O dente é branquinho também. Mas eu sou bonito. Oxe, se eu não me considerar bonito, ferrou. Bonito de alma. Mas ó, é isso que tem que entender. A verdade, com simplicidade. Não precisa fingir, não. Não precisa fingir. Precisa ser todo formal. Tem gente que é tão formal, né? Falar de Deus, põe um terno que, ó, tem umas gravatas que vem até aqui, ó. A pessoa fala assim, ó. Parece que vai morrer enforcado. Porque tem que ficar bonito, tem que ficar formal para falar de Deus. Precisa disso não. Falar de Deus tem que abrir o coração, ser verdadeiro. Porque Ele conhece tudo. Ele conhece nós, os nossos piores erros. Não tem o que esconder de Deus, não. Então tem que ser só verdadeiro e pronto. Então a verdade é o seguinte. Se tu quer melhorar, procure contribuir mais. Faça isso por você. Quando estiver no trabalho, não pense que você está trabalhando para alguém, não. O seu patrão é sua consciência. O seu patrão é sua consciência. Se você não trabalhar bem para você, para a sua consciência, como é que você vai trabalhar bem para alguém? Quantos são os trabalhadores que na frente do chefe, mas é dedicado, vixe, mas é tão dedicado, o chefe virou, já mete o pé na cadeira assim, ó. Aí fica lá, balangando na cadeira. O seu chefe é a sua consciência. Se você trabalhar bem para você, você vai trabalhar bem para qualquer pessoa, você vai crescer, porque você vai investir em quem? Em você. Você vai investir em você. O bom profissional é aquele que não precisa ninguém mandar nele, não. Precisa não, porque ele já tem o melhor chefe, o chefe mais rigoroso que existe, que é ele mesmo, a consciência dele. Para que ele vai precisar de outro? Para ficar mandando o que ele sabe que tem que fazer? Precisa não. Aí sim, esse está capacitado a ter mais responsabilidade. E com a responsabilidade, melhores lucros. Olha, eu digo uma coisa, vocês que gostam de dinheiro, você não sabe o peso que é ter esse negócio aí, viu? Porque toda moedinha você vai responder por ela. Toda moedinha mal investida você vai responder. Agora aquele que sabe investir, oxe, vem muitas moedinhas. Mas aquele que só sabe gastar, tem uma entidade aí que pergunta para as pessoas, você gosta de dinheiro? Aí a pessoa fica toda radiante, o olho chega a brilhar, ou eu gosto. É mesmo, gosto. Mas gosta muito? Gosto. A entidade pergunta para ela, você tem dinheiro? Ela, não. Mas que coisa é essa? Como é que gosta e não tem? Aquele que gosta tem porque guarda. Quem gosta cuida, não é? Quem cuida tem. Quem cuida tem dinheiro. Mas tem gente que vai na casa, eu vou na casa de vocês convidam, eu vou. Aí faço uma passeada dentro da casa e vejo aquele monte de moeda jogada. E as dívidas só aumentando. Aí você olha para aquela situação e fala, como é que essa pessoa quer ter dinheiro? Se não dá valor às moedinhas que estão jogadas. Ah, mas as moedinhas não vai pagar minha despesa que é tão alta. Mas se não dá valor à moedinha, vai dar valor a quê? Mas não vai mesmo. Não vai mesmo, não é merecedor se não sabe cuidar do pouco. Como é que vai cuidar do muito? São coisas simples, filhos. São coisas muito simples, que precisa da atenção maior. Seja mais atento em tudo que faz. Dê mais valor às coisas que é da sua incumbência fazer. Dê mais valor àquilo que Deus te coloca como responsabilidade. Pois tudo que você for fazer,
é um trabalho que Deus te concedeu para beneficiar alguém. Seja o que for, faça bem e será capaz de ter mais. Que a luz do nosso Senhor ilumine a cabeça de cada um de vocês, viu? Salve Jesus! De uma forma simples, você fala de assuntos profundos. Não precisa ter palavras rebuscadas, não é? Aquelas palavras belas, cheias de pompa. Não. Para falar de Deus, para falar do bem, do amor, você usa as suas palavras, como é o caso dessa entidade. Ele usa do jeito dele, nos chamando a atenção para a responsabilidade que é a vida e que é viver. Então, de uma forma simples, esse amigo espiritual está nos ajudando a descobrir esse poder que há em nós, não é mesmo? Bom, vamos agora à leitura dos 4 evangelhos. Daqui a pouco eu volto. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 27, versículo 44. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 15, versículo 32. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Os 2 malfeitores. Os mesmos impropérios lhe dirigiam os 2 ladrões que com ele haviam sido crucificados. Um dos malfeitores que estavam crucificados blasfemava contra Jesus e dizia: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Nem ao menos teme a Deus, estando sob a mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que merecem os nossos atos. Mas este nenhum mal fez. E voltando-se para Jesus, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Número 301. Estes versículos se conciliam perfeitamente. As narrativas de Mateus e de Marcos encontram na de Lucas o seu complemento histórico, do mesmo modo que esta última, para estar completa, precisa que a precedam as 2 outras. A princípio, os 2 ladrões, ambos criminosos e maus, fazem coro com os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas, os transeuntes e a multidão, nos ultrajes que lançavam a Jesus. Depois, continuando um deles a blasfemar contra este, pede-lhe que demonstre o seu poder por um milagre, que também os salve. Se és o Cristo, disse, salva-te a ti mesmo e a nós. Tocado pela doçura, pela bondade de Jesus, que respondia, rogando pelos culpados aos insultos que lhe atiravam, o outro ladrão compreendeu que no Mestre alguma coisa havia que o colocava acima da humanidade. Aproximando-se-lhe o momento em que a libertação restitui ao espírito a luz, esse malfeitor entreviu a verdade, ainda que confusamente, e não hesitou em implorar misericórdia àquele em quem reconhecia maior poder para as coisas do céu do que para as da terra. E Jesus lhe responde por esta forma animadora: em verdade te digo que hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Estas palavras hão dado e ainda dão motivo a muitas interpretações falsas
e suscitaram muitas controvérsias. Elas não significam que aquele cuja vida fora cheia de rapinagem e de faltas, pelo simples fato de se arrepender, ficasse isento de toda expiação, de toda reparação. Significam tão somente que a partir daquele instante ele entraria na senda do progresso que o conduziria rapidamente ao bem. Efetivamente, para o espírito, o paraíso não é o que o homem imaginou, um lugar de beatífico êxtase, sem objetivo, sem esperança de coisa melhor. É, ao contrário, a entrada na senda luminosa que proporciona ao culpado entrever o prêmio reservado aos esforços do trabalhador. É a compreensão do futuro junta ao desejo ardente de o alcançar. Essa senda, esse paraíso, onde o sofrimento causado pelo remorso das faltas cometidas constitui uma alegria para o espírito que compreende o progresso que está ao seu alcance realizar, é que Jesus promete a aquele que, na linguagem humana, ficou apelidado de bom ladrão. Ele entraria nesse paraíso desde que, do alto da sua glória, o mesmo Jesus, por intermédio dos bons espíritos, lhe mostrasse o caminho a percorrer e a felicidade que ao seu termo o esperava. Número 302. Pergunta: sobre essas palavras de Jesus, a Igreja Católica erigiu o seu sistema da condenação e da graça, da indulgência concedida à fé, independentemente das obras, colocando o malfeitor apelidado de bom ladrão no número dos bem-aventurados pelo simples fato de se haver arrependido sinceramente, de haver demonstrado o que ela chama a contrição perfeita. Que dizeis a este respeito? Resposta: falsa interpretação das palavras do Mestre, que ela, não as compreendendo segundo o Espírito, tomou ao pé da letra. Acabamos de dizer, aquelas palavras de Jesus significam: no momento em que eu torne a ocupar o lugar que me compete, voltando à natureza espiritual que me é própria, tu entrarás na vida espiritual, verás distintamente, assim o caminho que te cumpre seguir, como a meta que terás de alcançar. O arrependimento é, com efeito, um meio de chegar ao fim, de chegar à expiação produtiva, à atividade nas provações, à perseverança no objetivo. É uma venda que se rasga e que, permitindo ao cego ver a luz brilhante que tem diante de si, o enche do desejo de possuí-la. Mas isso não o exime de perlustrar o seu caminho. Ele passa a ver melhor os obstáculos, consegue transpô-los mais rapidamente e com maior destreza, e atinge mais prontamente o fim colimado. Nunca, porém, vos esqueçais desta sentença: a cada um de acordo com as suas obras. As boas apagam as más. Todavia, o espírito culpado não pode avançar senão mediante a reparação. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Este é o programa Madrugada com Deus, que está com você
todos os dias, logo no raiar de um novo dia, já para te preparar. Nosso dia tem que ser melhor do que foi ontem, porque ontem eu trago a bagagem da experiência para viver hoje. Então hoje tenha certeza, seu dia vai ser melhor. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.